nossa terceira e última videoaula sobre ossos e músculos, nós iremos trabalhar mais os cuidados com a coluna vertebral e também com a medula espinhal. Mas também nós vamos ver a comparação que existe entre os ossos, músculos e alavancas. Você sabe o que é uma alavanca? Qual a importância delas? Por que partes do esqueleto podem ser comparado com a alavanca? Vamos ver isso. Agora, explicando aquela experiência do início. Lembra da experiência do início do capítulo? Volte lá naquela imagem. Você vai observar esse experimento aí ao lado. Você vai posicionar a sua mão da forma como ela está aí. Mas, será que o nosso corpo ele consegue realizar todos os tipos de movimentos? Esse experimento aqui que você está vendo, logo na abertura do capítulo, você vai tirar essa conclusão. Você não consegue levantar o dedo anular. Você consegue levantar o mínimo, polegar, botando a mão nesta posição, obviamente. O indicador. Só que você não consegue levantar de jeito nenhum o dedo anular. A explicação para o experimento. Os tendões do dedo médio e anular. Dedo médio é esse aqui, tá legal? O dedo médio é o dedo grandão, tá bom? E o dedo anular, tá bom? Então, esses dedos, o médio e o anular, os tendões que controlam seus movimentos no mesmo ponto ou em um ponto muito próximo. Veja, observe que os outros estão bem afastados. Ó, vão lá no músculo, tá vendo? Daqui o músculo, daqui os tendões, ó. O tendão que une os dedos médio e anular estão muito próximos. É por isso que a área de comando dele também está muito próxima. Como ele está dobrado aqui, o dedo médio, então a gente não consegue de modo algum também levantar o dedo anular, tá certo? Porque os neurônios que comandam eles estão mais ou menos no mesmo ponto, é por isso que o movimento fica, tá certo? Nesta experiência aqui, independente da nossa vontade, ao contrário desses outros que estão lá no músculo, ponto de encontro deles, tá certo? Muito próximo, por isso que a gente consegue levantar eles. Explicada aí a situação. Alavancas no nosso corpo. O que são alavancas, gente? Alavancas são máquinas simples que facilitam a realização de tarefas. Uma tesoura, um pega-gelo, um carrinho de mão, um martelo, um alicate. Vocês estão vendo aqui exemplos de máquinas e alavancas. Sem essas máquinas, a vida ficaria muito difícil. São máquinas simples. Os ossos e os músculos, eles atuam, tá certo? Como se fossem alavancas. Um quebra-nozes, por exemplo. Você aperta aqui no cabo e quebra essa noz aqui, tá certo, gente? Tora um pouco. O carro de mão é outro tipo de alavanca. Os músculos, juntamente com os ossos, então eles atuam como se fossem alavancas para que nós possamos vencer a resistência do peso que certos objetos apresentam, tá certo? A movimentação, às vezes ao próprio peso do nosso corpo. Então os músculos e os ossos, eles funcionam como se fossem alavancas para seu corpo funcionar, para que você possa vencer a resistência que os objetos e que o próprio peso do seu corpo apresenta. Tópico 6, não poderíamos deixar de estudar os músculos e os ossos sem deixar de trabalhar a nossa coluna vertebral. Olha que estrutura que interessante. A coluna vertebral, desde lá em cima até aqui o finalzinho, perto lá do nosso bucumbu, como se chama, né, na gíria. Então, a coluna vertebral ela é constituída por 33 pequenos ossos. São esses aqui. Esses ossinhos são chamados de vértebras. Então, a coluna vertebral tem 33 vértebras. Eu queria destacar aqui, esses discozinhos aqui, Qual é a função de um discozinho desse? Esse discozinho é formado por um osso bem mole, que a gente chama de cartilagem. Qual é a função desse osso?
Esses discozinhos aqui funcionam como se fosse um amortecedor de choques que impede que uma vértebra se choque uma com a outra, tá certo? Quando está se movimentando. Tá vendo aqui nessa imagem, olha, para você ver bem tranquilo o que eu estou me referindo aqui. Esse discozinho de cartilagem que está entre uma vértebra e outra funciona como amortecedor de uma moto, de um carro, que impede que, quando está se movimentando, uma vértebra encoste na outra, que poderia provocar desgastes e muita dor. Ligamentos e músculos da coluna vertebral dão à coluna vertebral certa flexibilidade e nos permite realizar movimentos como mover a coluna vertebral para cima, para baixo, para os lados, entendeu? Graças aos ligamentos, são nervos que ligam-se aos ossos e aos músculos, os ligamentos, e os músculos permitem à nossa coluna e ao nosso corpo fazer movimentos. A nossa medula espinhal é um conjunto de nervos que parte lá do nosso cérebro. Então, a medula espinhal é um feixe de nervos que passa por dentro da coluna vertebral. Aqui está uma vértebra. Você está vendo a vértebra por cima. Ó. Existe esse orifíciozinho. Quando elas se montam, as 33 vértebras, elas formam a coluna vertebral. E este feixe de nervos passa por dentro da coluna vertebral, lá de cima até aqui embaixo. A medula espinhal, gente, ela é muito fundamental. Entre outros fatores para a comunicação com o cérebro e com as diversas regiões dos troncos, braços e pernas. Então, os nervos, eles ligam os músculos e os ossos à medula espinhal e faz com que pernas, braços e órgãos se movimentem. Veja só, os músculos das pernas e dos braços, eles se ligam à medula e assim as informações são transmitidas até o cérebro. Um perigo. Quando alguém sofre um acidente e quebra a coluna vertebral, é interessante não movimentar. É interessante chamar o SAMU, porque pode afetar a medula espinhal e partir a comunicação que existe dos músculos das pernas e braços com a medula espinhal. E assim, a pessoa fica paraplégica, que é quando deixa de movimentar as pernas, ou tetraplégica, quando deixa de movimentar do pescoço para baixo. Aí a situação é mais grave, porque a pessoa fica sem movimento. Então, no caso dos acidentes, é interessante a não movimentação da pessoa que está acidentada para evitar contusões graves à medula que passa aqui por dentro da nossa coluna. Ok? Fica a dica. Valeu!